Olá pessoal, vamos começar aí mais uma aula de Direito Tributário, dessa vez continuando o último episódio, que foi o episódio número 1, sobre imposto de importação e o coronavírus. Hoje eu quero falar de imposto sobre produtos industrializados e essa questão do coronavírus que está causando preocupação no país inteiro, e aqui na nossa matéria essa questão tem reflexo no direito tributário e eu vou continuar falando desse tema por mais alguns vídeos. Hoje eu quero falar de produto industrializado, de imposto sobre produtos industrializados. A indústria é um setor econômico extremamente importante para o Brasil, desde a nossa passagem dessa economia agrícola, basicamente focada no café, que tivemos aí em décadas passadas, na década de 50, até um pouco anterior aí à Segunda Guerra Mundial. Depois que passamos essa fase de economia agrícola, começamos aí nossa economia muito focada na indústria, principalmente na proteção da indústria. A indústria, ela não cresceu sem protecionismo estatal. Para você ter uma ideia, a nossa indústria, ela cresceu justamente quando algumas associações conseguiram o implemento aí de tributação, uma proteção alfandegária com os tributos alfandegários, aduaneiros, né, uma proteção da indústria nacional. A indústria cresceu, principalmente depois da Segunda Guerra, com a escassez de produtos internos, de fabricação de produtos internos. Então houve aí uma substituição das importações, porque o mercado brasileiro era muito focado em importação, para um mercado mais voltado para o produto interno, para a fabricação de produtos internos. Por isso que a indústria é importante também nesse atual momento que nós estamos vivendo. Eu falei no vídeo anterior sobre a escassez de determinados produtos, principalmente máscaras, produtos de equipamento de proteção industrial para os profissionais da saúde, produtos relacionados à higienização das mãos, por exemplo, como álcool gel. E esses produtos, além da possibilidade de eles serem importados, como eu falei no vídeo anterior sobre imposto de importação, agora também há um estímulo à produção interna desses produtos com a redução da alíquota do IPI. O IPI, ele tem, e aí falando um pouco da previsão constitucional, o IPI ele está previsto no artigo 153, inciso 4º, onde se tem que vai incidir imposto sobre produto industrializado. E aqui é interessante a gente notar que a base econômica da tributação do IPI, do Imposto sobre Produtos Industrializados, não é a própria industrialização em si. Por exemplo, não é o fato de fabricarmos um copo, da indústria fabricar um copo, que vai incidir IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. É necessário que haja uma operação, um negócio jurídico envolvendo esse copo. Então a base econômica é essa operação com o produto industrializado. No passado, essa situação era tributada como um imposto sobre vendas de consumo, sobre o consumo, né, propriamente dito. Mas o IPI continua sendo um imposto que acaba onerando o consumidor, né? Ele é um imposto que existe uma certa repercussão econômica desse produto, porque ele acaba sendo repassado também no preço. Então, é a circulação de riqueza envolvendo esse negócio jurídico, por exemplo, no nosso caso aqui que eu citei como exemplo, a fabricação do copo, é que vai gerar a possibilidade de tributação pelo imposto sobre produtos industrializados. É por isso que existem alguns princípios específicos lá no artigo 153, parágrafo 3º da Constituição. E quais seriam esses princípios? O primeiro desse princípio é o seletivo, né? O imposto sobre produtos industrializados, ele tem que ser seletivo. Significa que vai haver aí uma preferência e uma proporcionalidade entre seletividade e essencialidade. Então, quanto mais essencial o produto, menos tributado ele é.
E é por isso que determinados produtos, como cigarro, por exemplo, são mais tributados do que outros produtos. Então, quanto mais essencial esse produto for, menos tributado ele será. Quanto mais necessário para a população esse produto for, menos ele será tributado pelo IPI. Este é o princípio da seletividade. Existe também lá no artigo 153 o princípio da não cumulatividade, como existe no ICMS, em outros tributos aí que oneram o consumo. Como o IPI também onera o consumo, ele não, da cadeia produtiva dele, no momento que ele é fabricado até ele chegar ao consumidor, existe a ideia de não cumulatividade, ou seja, o tributo não pode ser cumulativo de forma que ele vá incidir sempre sobre esse tributo, de modo que o consumidor acabe pagando muito mais tributo do que seria necessário. Então a cadeia tributária fica, a cadeia produtiva, perdão, fica mais onerosa. Então a não cumulatividade serve para ir fazendo essa ideia de crédito e débito de impostos, para que no final, no consumidor, o produto chegue mais barato. Então esse é o princípio da não cumulatividade, falando aqui de uma forma muito resumida, porque a nossa ideia aqui é falar dessa relação do imposto sobre produto industrializado e o coronavírus, que é uma situação de calamidade aí que a gente está vivendo. Outro princípio que está lá dentro dessa ideia de princípios específicos lá na Constituição é que ele não incide sobre produtos destinados ao exterior. E aqui eu vou falar muito rápido desses princípios, porque a ideia aqui ainda é falar desses reflexos do coronavírus no IPI. Então, essa não incidência sobre produtos destinados ao exterior é justamente para estimular a indústria. Ou seja, a indústria que exporta produtos, ela acaba por ser beneficiada por essa não incidência de tributação. Então não incide IPI, não incide imposto sobre produto industrializado nesses negócios jurídicos da indústria com o exterior, da colocação do produto nacional em ambiente estrangeiro, para facilitar, para auxiliar, para beneficiar o produto nacional em concorrência com um produto estrangeiro. E outro princípio aí que tem lá no artigo 153, inciso 1, parágrafo 3º, é que o IPI ele terá o seu impacto reduzido sobre a aquisição de bens de capital. Eu já falei em outras oportunidades dessa necessidade da tributação incidir só sobre a riqueza. Então, quando a empresa, a indústria, vamos supor aqui, uma empresa de modo geral, ela investe em capital de modo a renovar o seu parque industrial, de modo a modernizar a sua atividade produtiva, nesses bens de capital que são adquiridos, há um princípio constitucional que estimula que o IPI seja tendo um impacto muito menor sobre esses bens que são produzidos, esses bens de capital, né? Como a gente vai ver em outras oportunidades, o IPI também incide quando há um bem importado, ou seja, um produto industrializado estrangeiro que ingressa no Brasil, quando ele sai do estabelecimento importador, também incide o IPI. É preciso, então, ficar atento a esses princípios específicos. Eu não vou entrar expressamente aqui ainda em toda a ideia de tributação de produto industrializado, porque minha ideia é só fazer essa correlação com o coronavírus. Então, dito isso, fazendo um pouco esses aspectos, essa noção básica de IPI, principalmente nos seus aspectos constitucionais, o governo brasileiro, ele editou agora em março, o decreto 10.285, em que ele reduziu a alíquota do IPI a 0%. Então, o IPI ele tem diversas alíquotas, varia muito as alíquotas do IPI, mas por conta dessa escassez de produtos necessários ao combate ao coronavírus, o governo federal
editou esse decreto reduzindo a zero determinados produtos importantes para o combate ao coronavírus em virtude dessa escassez. Porque a indústria, como eu falei, é extremamente importante não só para a economia do país, mas também nessas situações de escassez de produtos internos. Então o estímulo à indústria aqui é para produzir, por exemplo, conforme está lá na tabela TIP, que é a tabela de impostos de produtos industrializados, que diz lá na tabela, e eu já falei isso no imposto de importação, quando eu falei da nomenclatura comum do Mercosul, né, que tem uma nomenclatura, alguns números, para qualificar determinados produtos. Aqui no IPI também existe uma tabela, que é a TIP, que ela qualifica determinados produtos. Então, por exemplo, o álcool gel. O álcool gel tem uma nomenclatura específica lá na tabela de impostos sobre produtos industrializados, a tabela TIP, TIPI, que qualifica aquele produto para fins de alíquota do imposto. Então, por exemplo, lá no código TIP, o álcool gel 70%, ele tem uma nomenclatura 2207-2019. E essa numeração 2207-2019 permite que o álcool gel, quando o produto é qualificado para fins de tributação, permite que o álcool gel, hoje, com esse decreto, tenha alíquota zero. Então, a indústria, quando fabricar álcool gel, esse álcool gel 70% vai ser tributado com alíquota zero. Então, a tabela TIP ela serve para qualificar determinados fatos, né? Principalmente essa produção, operação com determinados produtos industrializados. Esse debate da qualificação, da classificação jurídica de determinados produtos é muito comum no contencioso tributário. A gente pode falar em outra oportunidade sobre isso. Por exemplo, saber se determinado produto que é colocado no mercado de consumo, exemplo, blocos de papel para anotação, se eles são personalizados ou não, se essa composição gráfica é personalizada ou não, dependendo como aquele que está negociando esse produto classifica na tabela TIP esse produto, ele pode ter uma tributação de 0% a 15%. Então esse é um debate muito comum no contencioso tributário. Então aqui eu acredito que também vai haver esse debate na questão do coronavírus por conta da dificuldade que alguns vão ter em classificar juridicamente os produtos. Eu estou dizendo aqui que álcool gel mais de 70%, se a indústria produzi-lo e classificar lá na tabela TIP, ela vai ter a tributação de alíquota zero, mas pode ser que esse álcool gel não seja 70%, não seja aquele necessário para o combate ao coronavírus, para a higienização da mão de modo suficiente, que possa aí ajudar a população. Então todo esse debate do coronavírus também afeta a tributação dos impostos do IPI, aqui do Imposto sobre Produto Industrializado. Isso é o que eu queria falar nessa aula. Eu espero que você tenha gostado. Na próxima aula a gente vai continuar falando de coronavírus e tributação. Não esquece de se inscrever no canal, seguir meu perfil no Instagram e você me encontra aí nas redes sociais, caso você tenha alguma dúvida. Forte abraço e até a próxima.